Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. E aí, galera, tamo junto mais uma vez, Pastores de Chinelo, para invadir os seus ouvidos com a palavra de Deus, batendo um papo, conversando e buscando edificação. Esse é o nosso objetivo aqui, de uma maneira leve, deixar que o Espírito Santo de Deus fale comigo e com você por meio da sua palavra. Hoje o nosso tema é legal demais, é um tema que sempre dá ibope. Para você ouvir antes de começar a namorar. Olha só, e antes da gente entrar nesse assunto, eu preciso lembrar você que a gente está no YouTube, na Palavra da Vida Paraná, a gente está no Spotify, a gente está onde mais mesmo? Acho que no Instagram a gente está, @Pastores de Chinelo. Lembrando que no YouTube e no Spotify a gente está pela Palavra da Vida Paraná. No Instagram a gente tem a nossa página lá. Se você quer bater um papo com a gente, vai lá no Instagram, manda um direct, bate um papo com a gente, estamos à disposição. Qualquer dúvida você manda ali, quer interagir. Tamo junto! Tamo junto então. Para você ouvir antes de começar a namorar, quem é que tá com a gente nesse papo de hoje? E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, um prazer grande demais estar aqui com vocês. Marcelo Brasolin, direto de São José of the Fields. Uau! Bro, não é mole não, velho. E aqui com vocês, galera, Alex Queiroz, direto de Brasília aqui, do lado do Congresso Nacional, coisa linda. E eu sou Renato Buzo, aqui de Tupã. Tamo junto, galera, tamo junto. Então tá bom, Alex, Marcelão, vamos conversar sobre esse assunto. O que uma pessoa tá lá considerando namoro, para ela ouvir ali, o que ela precisa ouvir antes de começar a namorar? Talvez não, com certeza nós temos pessoas que estão namorando e estão avaliando o seu namoro, as suas expectativas também nesse bate-papo. Vamos começar com exemplos negativos. Uma boa maneira da gente aprender o certo é a gente olhando para o errado. Olhar o errado nos ensina a fazer o certo. O que a gente não deve fazer antes de começar a namorar? O que a gente não deve pensar antes de começar a namorar? Cara, eu queria começar contando uma experiência pessoal. Nada mais enriquecedor do que contar uma experiência pessoal, né ou não é? É massa. Gente, é o seguinte... Cuidado com a espiritualização do namoro. Nossa, Alex, tá falando para não termos um namoro espiritual? Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô falando que às vezes a gente espiritualiza demais a escolha, né? Então, eu tinha por certo... cara, eu fui agraciado por Deus por ter conseguido levar uma vida de santidade na minha adolescência. Então, eu não vivi uma vida de pegação, não vivi uma vida ficando com um monte de menina, isso não aconteceu comigo, não vivi uma vida namorando várias também, né? Porque tem uns tem uns crentes que são assim, né? Não, eu nunca fiquei, mas namora 5 por mês, velho. Aí Então o que acontece? Eu tive a graça de Deus disso não ter acontecido, só a graça mesmo, nem sei como. E aí, cara, eu tinha uma coisa. Eu falava, meu irmão, eu vou casar com a minha primeira namorada. E isso era quase que uma espiritualização, assim, um negócio que Deus vai me revelar, os céus vão se abrir. E, cara, quando eu começar a namorar, já era. O que aconteceu? Mano, prestem atenção. Eu namorei uma menina 6 meses à distância e pedi ela em casamento. Depois de 6 meses de namoro à distância, mano. Porque tinha que ser ela. Porque tinha que ser ela, velho. Eu tava escrito nas estrelas, mano. Sacou? E aí, o que aconteceu? Resumindo a história, eu noivei e terminei o noivado, mano, com convite impresso. Então, assim, tudo por causa de uma espiritualização. Às vezes a gente espiritualiza demais, a parada tem que ser assim, não, a gente determina como as coisas têm que ser. Então, cara, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até uma implicação disso, pô, conheça a pessoa, seja amigo da pessoa, cara.
Se você não tem uma amizade, meu irmão, sabe? Então, isso são coisas que a gente vai falar mais pra frente, né? Mas... são vários mitos aí da vontade de Deus, né? A vontade ideal de Deus, a minha alma gêmea, né? As pessoas ficam procurando sinais, como o Alex falou, né? Deus vai falar, abrir o céu, né? Busca orientações fora da palavra. E uma coisa que acontece muito é aquela suposta paz, né? Não, eu tenho paz, eu sinto no coração, né? É ele, traz uma paz quando eu tô com ele, quando eu tô com ela. E aí o camarada tá falando, ó, Deus tá abrindo as portas. Só que ao mesmo tempo, quando acontece as tretas, e vai ter, não tem como, né? Todo relacionamento existem as confusões, as tretas, as dificuldades. O cara já acha também que Deus está fechando a porta. Então aí você vê que esse camarada aí que de repente tem as 5 minas por mês aí, é isso. Qualquer coisinha, não. Essa não pode ser a mina de Deus, porque ele está esperando essa suposta paz, essa alma gêmea, essa mina perfeita. Então a gente tem aí vários mitos, né, da vontade. É legal isso aí que você disse, Marcelo, porque a gente associa a paz de Deus, que a Bíblia ensina, como a minha consciência tranquila, como os meus sentimentos harmonizados com a minha convicção. E a gente precisa se lembrar que o nosso coração é enganoso, a nossa mente é enganosa. Jonas estava completamente em paz, dormindo ali naquela embarcação, quando estava indo para Tarsis. E Deus não queria ele ali. Deus movimentou tudo, mostrando que a paz humana que Jonas sentia não era a paz de Deus. A paz de Deus, que Colossenses capítulo 3 nos ensina, é uma paz que vem pela convicção de que, ainda que os meus desejos não estejam em sintonia com isso, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou convicto pela palavra. E é aí que a gente precisa fundamentar essa paz, né? A minha paz, ela tem que vir da palavra de Deus, eu preciso seguir os princípios bíblicos, e como vocês estão dizendo, sem essa espiritualização toda, né? Boa, bom demais, bom demais. O que mais a gente não deve fazer? E o que você falou, Renato, só apontar uma coisa que é muito importante, né? A questão do coração. Isso é fundamental, né? Cuidado com o seu coração, jovem, né? Meu amigo, minha amiga. Cara, ele é enganoso demais. Guarde o seu coração. É isso aí, velho. E tem gente que busca essa paz no coração, ainda falando... Cara, o que eu conheço de gente que tá namorando errado e fala, não, mas eu tô em paz. Cara, não é possível. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo conhecem alguém que fala, não, tô em paz, mas tá fazendo alguma coisa errada. Ou namorando alguém que não ama Jesus Cristo. Ou até, mano, uma pessoa... Não sei se vocês já conheceram. Alguém que tá namorando uma outra pessoa que, velho, é uma pessoa que tá todo mundo vendo que é uma pessoa que não é legal. Todo mundo tá vendo, menos a pessoa. E aí você vai conversar com ela, você vai, tem certeza? Ela, não, eu tô em paz. Então, velho, no final a paz virou um escudo, virou, né? É isso aí. O que governa não é mais a palavra, o que governa não é mais a centralidade em Jesus, no evangelho, a missão. O que governa é a paz, que é um mero sentimento, né? É um mero sentimento. Então, aí a gente abre a Bíblia e fala, olha, pra você namorar alguém, mano, você tem que namorar alguém que professa a mesma fé, que ama Jesus, papapá, a pessoa... Pra ela, o que importa é a paz. O que importa é que, nossa, mas meu namorado ou minha namorada me amam tanto e eu amo tanto ele e a gente se dá tão bem, né? Pronto, então quais são os valores? As pessoas estão escolhendo baseado, fundamentado numa decisão errada, né? Estão fora da palavra de Deus. Os jovens não sabem estabelecer critérios, né, pro namoro. É um negócio muito aleatório, longe da palavra de Deus. E a gente vai falar mais longe dos conselhos, né, dos pais, dos líderes, pastores. Ok. Vocês têm mais coisas que a gente não deve fazer, que vocês se lembram assim de bate-pronto? É o que eu não devo fazer. Não sei quem citou antes da gente começar aqui a gravação, aquela lista de... Tem gente que tem a listinha, né? O que eu quero no meu namorado? O que eu quero na minha namorada? Aí tem lá a listinha, né? Aí... E fica... Cara, cuidado com essas listinhas.
Cara, o lance é a gente não fazer essa lista antes da gente ser essa lista, né? Ou estar nessa lista também, né? A pessoa olha com a expectativa demasiada em relação ao outro, mas eu mesmo não tenho característica alguma que a palavra de Deus me instrui para ser essa pessoa. Eu tô procurando a pessoa ideal e eu não sou a pessoa ideal. Acho que uma coisa que a gente também tem que pensar é isso. A pessoa ideal não vai existir, cara. Não vai existir, concordam comigo? As esposas de vocês são perfeitas? Então, a pessoa ideal ela não vai existir, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós dormimos com pecadores nos nossos casamentos. Nós vivemos. Eu sou um pecador, minha esposa é uma pecadora. Algo que você precisa considerar é isso. A gente não vai encontrar ninguém perfeito. Não existe a pessoa perfeita. Não existe a tampa da panela. Não, e deixa eu só falar uma parada. Lá no seminário, nosso professor, né, o Sergião, ele contou uma vez uma história tinha a menina naquele ano, não sei que ano que era, tinha a menina que todo seminarista tava afim, todo seminarista solteiro tava afim da menina. Por quê? Provavelmente porque além de ser uma mulher de Deus, devia ser uma gatona lá do seminário. Então todo mundo era afim da mina. E aí um dos caras que fazia parte do grupão do Sergião virou e falou: pô, Sergião, tô apaixonado por ela. Ela é assim, assim, assado. Começou a falar um monte de qualidade da menina. É assim, O Sergião fez exatamente essa pergunta que o Renato fez aqui. Falou: cara, você acha que ela merece namorar um cara como você, velho? Sergião é faca na caveira, né? Aí falou que o cara se tocou. Falou: caraca, não, né? Falou: velho. O Sergião falou: vai se consertar, mano. Vai ser um homem de Deus, velho. Vai ser um cara... Aí depois você pensa em namorar uma mina nesse gabarito aí que tá todo mundo atrás da menina e tal. Mas aí eu achei sinistro, né? Porque as pessoas buscam a pessoa ideal e não querem se tornar essa pessoa ideal, né? Então tá bom, nós já pensamos algumas coisas muito importantes sobre o que não fazer, expectativas que não devemos ter. Agora, quais são então, pela palavra de Deus, se a Bíblia de fato nos orienta nisso, quais são princípios que a gente tem que observar para a gente pensar bem antes de começar a namorar, antes de tomar essa decisão? Cara, uma coisa que eu vejo muito nas igrejas, as minas crescendo absurdo na palavra, é até interessante. Dependendo do lugar que você vai, você pega assim as fileiras da frente com mulheres anotando, né, lendo a Bíblia, os caras no fundo no celular. E aí esse é um cuidado que nós temos que ter. A palavra de Deus não fala sobre namoro, né, mas ela dá vários princípios, né, que vão ajudar aí nesse período muito importante de preparo, né, para o casamento. E uma das coisas que é muito legal, assim, é muito importante a gente prestar atenção, é se o cara está crescendo, né, biblicamente. Né, se a gente olha os casais e fala: pô, essa mina está crescendo absurdo e o cara não. Esse é um ponto aí que a gente tem que tomar cuidado. Que é a parada da gente estar em santidade, né, Marcelo? A vida cristã é o desenvolvimento da santidade. O que é santidade? A gente buscar diariamente ser transformado por esse evangelho que nos alcançou. E a gente buscar ter o nosso caráter, as nossas escolhas e pensamentos cativas a Jesus, buscarmos ser parecidos com Jesus. Se na pessoa que eu deposito aí o meu desejo de me relacionar, eu não encontro isso, eu não vejo sede por Deus, eu não vejo crescimento, eu não vejo desejo disso, cara, provavelmente você vai entrar numa fria, né? Cara, olha o que Efésios 5 fala para maridos, né? Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela. Ele entregou a vida por ela a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, tal. Cara, o papel do marido é tornar a igreja santa por meio de Cristo Jesus, né? O marido santifica, purifica através de Cristo. É papel do marido levar a esposa a essa santificação, né? Então, nessa perspectiva do Marcelão aí, se o cara não tá nem aí com a vida dele, como é que ele vai levar a mina pra perto de Jesus, se ele não tá fazendo isso com a vida dele, né? Aí, eu tenho uma dúvida sobre isso.
para compartilhar com vocês. Na verdade, eu não tenho uma dúvida, mas me trazem muito essa dúvida. Eu obviamente, como pastor, preciso responder sobre isso. Mas quero trazer essa dúvida para vocês. Cara, beleza. Eu encontrei lá uma menina que ela, assim, uma candidata, ela é muito legal, ela tá levando Deus a sério, ela tá super firme. Mas, na real, assim, eu não acho ela muito gata. Suponhamos que alguém te procure e diga isso. Por outro lado, tem uma outra menina lá me dando bola que ela é gata demais. Só que ela não é tão firme assim. É crente, mas não é tão firme assim. Cara, escolho pela gata não tão firme e ajuda ela a crescer? Ou escolho pela não tão gata que é firme e deixo minha vida com Deus andar? Como que a gente sai dessa saia justa? Qual a prioridade aí? Beleza, santidade? Porque, pô, ou não? Porque não, primeira coisa, vou deixar o Marcelão falar isso, mas o Renato rindo aqui é bom demais. Velho, primeira coisa, a gente não pode desconsiderar o fato de que faz parte essa afeição. Eu acho que ela não é 100% descartável. Não sei se vocês concordam comigo. 100%. O que eu tô querendo dizer? Eu acho que existem limites que daqui a pouco o Marcelão vai responder, eu não me atrevo. Mas eu acho que faz parte você, eu acho essa menina bonita, eu acho esse cara bonito. Eu acho que isso é uma coisa que Deus colocou no nosso coração. Então, em outras palavras, eu não acho que isso eu não diria assim, cara, nada a ver esse negócio assim, se você acha ela bonita ou não. Nada a ver. Eu não acho que não é nada a ver, né? Então, eu acho que é só pra deixar claro, assim, um start. Tipo, mano, faz parte você achar uma menina aqui bonita, outra ali e tal. Vai ter naipe pra todo mundo. Deus que fez, né? A diversidade, pá. Legal. E aí, Marcelão? Cara, você tá orando pouco. Deus vai trazer a mina gata e crente. Que boa. Legal. Não, mas aí tem a ver também com a beleza que o mundo prega, né? E a beleza que Deus prega. Então, quando a gente está alinhado com a palavra de Deus, isso muda. E eu falo por mim, né? Eu tinha uma perspectiva totalmente diferente antes de me converter. E depois que eu me converti, coisas que não me atraíam passaram a me atrair mais. Então, com certeza, alguém que está mais próximo de Cristo vai enxergar a beleza de uma mulher crente muito maior do que a beleza física de uma mulher que meia boca, né? Eu digo assim, falando de duas crentes, né? Mas uma que está firme com Deus, que vai ser uma excelente auxiliadora, né? Que vai cooperar com a missão, que vai ser parça aí na missão de Deus. E, cara, isso não tem preço. Agora, eu entendo também o que o Alex falou, né? Também se acha a mina... você não tem atração nenhuma, a mina é horrível. Deus pode transformar, eu creio nisso, cara. Deixa eu só fazer uma consideração, Marcelão, importante aqui. A gente, cara, tá entre amigos, eu tô morrendo de medo de alguém virar e falar, nossa, esses caras falando menina feia, chamando menina de feia, falando de mina gata. Gente, a gente tá numa liberdade aqui, que a gente tá falando entre amigos, mas a gente entende que, cara, todos foram criados à imagem de Deus. Às vezes, eu tô pensando, às vezes, em pessoas complexadas, né, com a sei lá, com a autoestima, sei lá, com a própria imagem. Então, assim, a gente não tá chamando ninguém de feio aqui. A gente tá falando que cada um tem sua perspectiva do que é bonito e feio, né? Até porque quem ama feio, bonito lhe parece, né? Quem ama feio, bonito lhe parece. A gente tá partindo do pressuposto que temos gostos diferentes. Exatamente, o que é bonito, cara. Pode não ser pra você, a pessoa que me procurou. Exato. E olha que o livro de Esther, ser muito bonita pode ser uma maldição. Não Se é? você é Deus tá te poupando de coisas piores aí. É verdade, mas, é verdade. Isso é interessante porque é o seguinte, eu acho que tem muita gente com essa crise, assim. Pô, fulana é muito firme com Deus, mas eu não tenho tanta atração. E eu acho que a gente tem que pensar isso, assim. Quando eu fui perguntado a esse respeito, eu não deixei de ressaltar que a atração física, o desejo homem e mulher,
ele é um privilégio para o casamento. E se o namoro almeja o casamento, considerar isso é extremamente parte do negócio. O que a gente precisa fazer é avaliar se esses nossos padrões de beleza e desejo sexual, eles não são corrompidos por esse padrão mundano, pecaminoso, que é hipersexualizado e tudo mais. É botar o nosso coração no devido lugar. Se uma pessoa chega em mim e fala o seguinte, ela é extremamente piedosa e santa, mas eu não tenho mínima atração, eu digo, então não faça isso, não comece esse namoro. Ou se também, Renato, não está atrapalhando outras prioridades, né? Então, nessa ordem de prioridade, às vezes o cara coloca isso como prioritário. Agora, avalie o seu coração para ver se esse padrão de beleza que você está almejando, ele não é pecaminoso, se ele não é algo, né? E por outro lado é o seguinte, não se deixe levar porque uma menina é bonita e muito atraente, se ela não te aproxima de Jesus. Isso também demonstra um coração perdido, né? E aí, ô Marcelo, é interessante que eu fui pelo caminho que você colocou. Eu falei, olha, nenhuma nem outra. Ore para Deus mostrar uma terceira pessoa, né? E cuida do seu coração. E é por aí. Muito bom, muito bom. O que mais a gente precisa observar aí? E assim também, né? Eu dentro disso, Renato, também, eu já aconselhei pessoas, dentro desse papo que a gente tá tendo aqui. O cara fala assim, eu tenho atração por ela, mas não é tanto. O cara já tá ali mais velho, não vou sem fazer julgamento de idade, o cara já tá mais velho, tá com a idade avançada, já. E assim, eu acho uma menina fera, uma menina de Deus, mas. E aí é aquilo, dá uma sondada, vê se seu coração não tá priorizando demais a beleza, colocando a beleza num lugar que não deveria estar. Porque se você perguntar, tem atração por ela? Tenho. Mas tem esse mais, assim. Cara, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque existe gente, todos nós fomos influenciados pela Disney. Todos nós, sem exceção, velho. É impossível, a gente vive isso. Isso é bombardeado na nossa cultura. Então, a gente achar que não existe um exagero, a gente já tem que partir do pressuposto que o nosso coração é enganoso em relação ao quanto nós valorizamos a beleza. E aí, cara, Provérbios 31:30 fala, né? Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre. Mano, esses encantos, eles enganam. Essa beleza, essa atração, isso é enganoso demais. Às vezes vai nos desvirtuar para um caminho que a gente deveria estar valorizando. O versículo conclui, né? Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então, assim, nesse sentido, a gente deveria estar nesses padrões, assim, valorizando mais isso. Então, a gente tem que também... Eu acho que a palavra de Deus, ela nos dá direção para valorizarmos o temor a Deus, a busca por Deus, a busca por santidade, transformação, viver a palavra, acima desse padrão de beleza. Isso está acima na lista de prioridades, né? Uhum. E também é importante ressaltar, Alex, com certeza. E é importante ressaltar que a gente está usando aqui o exemplo de um homem pensando sobre uma mulher. Mas o inverso exatamente acontece. A mulher pode estar se questionando, puxa, é porque geralmente, eu não sei, mas parece que o homem ele é mais evidente a sua natureza caída nessa hora, né? A mulher parece que ela tem já ela lida melhor com isso, né? Mas isso serve pra mulher também. Às vezes você não tem aquele cara charmoso como você gostaria, né? Cara, a Thalita tem amigas solteiras, né? De longa data. Do Alex. É a prova viva que escolheu só por piedade. Ou não, né? Nem por piedade. Nem isso, né? Mas... Tava perdido com Jesus. Era o que tinha. Mas a Thalita tem amigas solteiras. Cara, eu nunca vou me esquecer de uma amiga que, cara, chorava o tempo inteiro. Vou ficar solteira pro resto da vida, nunca vou casar, não sei o quê. Nunca tem alguém que... Esses homens que só olham pra beleza e tal. E ela, eu sei quem é ela, hein? Sabe nada. Não, pode continuar agora. E tal, e ficava chorando, deprimido e tal. Tinha que o tempo inteiro buscar Deus e ajuda e aconselhamento pra tratar o coração em relação a isso. Cara, um dia
uma pessoa que vocês conhecem, eu não posso ficar dando... Cara, ficou afim da mina, velho. Um homem de Deus, velho. Um homem que eu... Caraca, que eu sou fã, cara. Um cara que se tornou pastor. A mina sempre queria estar no ministério. Um cara que se tornou pastor. O cara ficou afim dela. E ele foi lá nela e falou, olha, tô interessado em você. Mano, sabe o que a mina fez? A mina virou e falou, não gosto muito, não. Eu acho que ele não é muito bonitinho, não. Então, velho... Então, aí na hora eu falei, tá vendo, velho? Isso acontece pros dois lados. Então, assim, cara, faz parte. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes eu fico imaginando realmente as meninas ouvindo o podcast falando, né? Esses homens que só que focam. Não, mas mulher também. E era uma menina, cara, que chorava. E o cara, um homem de Deus, chegou nela e ela falou, caraca, eu não consigo, não tem atração nenhuma. Então, assim, faz parte também, né? A gente precisa levar isso em consideração, mas como esses homens de Deus aqui colocaram, a gente tem que avaliar o nosso coração e colocar as prioridades devidas aí. Eu sei que é óbvio, e o nosso papo aqui já está partindo desse pressuposto, mas às vezes nós não podemos pensar que o óbvio é óbvio. Exatamente. Como é que vocês encaram esse lance da salvação? A gente é crente, esse podcast é cristão, a maioria dos que aqui estão entende o que é salvação, mas o Alex, o Marcelo, de repente a mina tá conhecendo um cara que ela é crente, esse cara ainda não é crente, mas ele tá assim, ele tá vindo, ele tá curtindo nos cultos, ele topou ir nos cultos por causa dela, tal. Até que ponto a gente tem que pensar esse lance de professar a mesma fé? Vocês acham que isso é válido ou não? O camarada não é crente, chuta que é laço. Não, mas falando sério, eu creio que Deus ele pode usar, né, um cara que ele curtiu a mina, né, talvez a motivação dele é totalmente errada, mas Deus pode trazer esse camarada pro evangelho. E esse cara se converteu. Eu conheço história de que aconteceu isso e o cara se converteu, né? A mina curtiu o cara, mas entendia que ela não poderia, né, começar nenhum namoro, mas eles mantiveram aí um relacionamento. Esse cara ficou interessado por ela, mas ao mesmo tempo queria saber qual que era, por que ela não podia namorar, quem é esse Deus. E ele começou para a igreja, um monte de gente julgou, e esse cara se converteu de verdade. E ele entendeu que não era ela, né? Depois a gente foi descobrir que ele tinha um relacionamento do passado, que ele tinha que ir lá e arrumar. E assim, enfim, é uma história linda de Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado também quando a gente fala, não, isso não pode acontecer, não, não pode ter nenhum contato. Mas eu creio no casamento entre dois crentes, né? Para um membro da igreja, para uma mina, um jovem da minha igreja, se ele está pensando, ela está pensando em namorar com alguém que não é crente, eu creio ser julgo desigual. E a gente tem uns textos aí muito claros, né? A palavra de Deus dá princípios claros, né, para esse relacionamento. Porque o namoro visa o casamento, né? Nesse exemplo aí, Marcelão, que você deu, velho, a mulher se posicionou, velho. Ela falou, não posso namorar com você, né? Mas assim, não descartou a ideia de, deixa eu trazer ele pra igreja. Mas foi exatamente por causa do posicionamento dela que ele virou e falou, mano, deixa eu ver por que essa mina, por causa do Deus dela, não quer se relacionar comigo, né? Ela foi questionar o pai dela, que era o pastor. E aí, mano, o cara evangelizou ele ali e ele entregou a vida pra Jesus. Que louco. Cara, deixa eu contar uma história pra vocês também nessa situação. Eu era pastor de jovens, tinha um casal de namorados lá, que a mina era crente e o cara não, e ela começou a namorar. Eles começaram a namorar, ele foi pra igreja e pá, mano, e ele teve um encontro com Jesus, velho, se converteu. Ele começou a beber tanto e a crescer tanto
que ele virou e falou, você Devido errou. à palavra, né? Oi? Devido à palavra? Isso, de Jesus, do evangelho. Não, só pra vocês. É o óbvio, às vezes não é tão óbvio. Desculpa, E aí, cara, ele... não, mas show. Eu demorei pra cair a ficha aqui. Mas aí ele começou a crescer tanto com Deus, velho, que ele virou pra mim e falou assim, cara, eu acho que eu não vou continuar meu namoro com você. E ela, oxe, por quê? Ele falou, velho, você não é muito crente não, velho. Se você amasse mesmo a Jesus, você não teria namorado comigo. Mano, olha isso, velho. Aí ela, não, pelo amor de Deus e tal. Mano, ele terminou, velho. E aí, velho, eu comecei a conversar com ele, conversar com ela. A gente começou um processo de aconselhamento e ele virou e falou, mano, eu só vou me casar com ela se eu tiver certeza que ela ama Jesus mais do que tudo. Se ela virar e falar realmente, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria começado por amor a Jesus. Olha só que loucura, velho. E não aí, namore resumindo, alguém que não ame mais Jesus do que a você, né? Isso cabuloso. Resumindo, você ia resumir. Resumindo, eles voltaram e, cara, eu fiz o casamento deles, velho. Ó que loucura, assim, no final, ela se arrependeu, ela entendeu o motivo dele ter terminado, ele falou, foi importante, eu precisava ter certeza de que ela amava Jesus, e, cara, tão juntos, graças a Deus, amando a Jesus aí. E assim, uma coisa que eu vejo, Alex, Renatão, é que geralmente essa galera que começa a namorar com não crente não estão firmes na igreja, né? Eles não estão sendo responsáveis, né, com o compromisso que eles têm que ter com a igreja local. E aí eles estão, né, à margem, eles estão fazendo coisas sem se aconselhar, sem as pessoas ficarem sabendo. Então, algo muito importante antes de você começar a namorar, saber se essa pessoa tem um compromisso, né? Se ela tá firme na igreja local. Porque geralmente essas tretas acontecem com o pessoal que não se aconselha com ninguém, que não se submete aos pastores. Não, eu tenho Cristo, né? Eu e Deus, mas como que o cara é firme com Deus? Se ele tá firme na igreja local. Então isso é muito importante. Quando a gente entra nesse assunto, sempre tem aquela pergunta, né? Aquela pessoa que me enche, não, mas eu conheço alguém que começou um namoro nessas condições e deu certo. E aí a gente precisa se lembrar que exceções não são regras, isso é óbvio, mas exceções são exceções, gente. Essas coisas acontecem fruto da misericórdia de Deus, e isso não é um apoio para que você faça o errado. Essa situação não justifica essa escolha, né? Ok, eu me lembro muito de Gênesis capítulo 6, quer falar, Alex? Eu me lembro de Gênesis capítulo 6, quando o dilúvio veio para a Terra. É interessante. Vocês se lembram qual foi o motivo pelo qual o dilúvio veio à Terra? Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 3. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele. Para sempre, ele só viverá 120 anos. É interessante que o dilúvio veio sobre a terra quando a descendência santa, chamada para ser boca de Deus para esse mundo, assim como Adão e Eva, essa descendência deixou o seu coração ser levado por uma vida independente de Deus e expressou isso se relacionando com as filhas dos homens. O que são filhas dos homens aqui? De uma descendência que não ama Jesus, que não ama Deus, que não amava os planos e projetos de Deus, né? E esse foi o motivo do castigo de Deus ter vindo sobre a terra primariamente. Esse jogo desigual, isso não é saudável, né? Mas sabe, uma coisa que eu tenho percebido aqui também na minha realidade, quando eu aconselho jovens e adolescentes, eu não sei como é aí para vocês, imagino que igual, né? Mas existe para mim uma outra sintonia. Essa sintonia não é só a da fé, mas eu acho que a gente tem que avaliar também a sintonia do propósito e da vocação. Porque às vezes eu sou crente, você é crente, mas a pessoa tem expectativas e desejos vocacionais e de ministérios e de profissão que eu não tenho. Como é que vocês lidam com isso, assim? Ela é crente e ela busca santidade.
Só que, sei lá, ele quer ser advogado e ela quer ser missionária. Como é que a gente lida com isso? Ou níveis de compromisso diferente, né? Eu acredito que essa vocação, ela precisa estar alinhada. E nesse sentido, a gente precisa ser racional. Um exemplo disso é 1 Coríntios capítulo 7, né? 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo ele aconselha pessoas a permanecerem solteiras, qual é o motivo? É por causa da missão e da vocação. Então, assim, você vê Paulo aconselhando pessoas, olha, se você tem uma vocação clara, se você se você é chamado por Deus para uma vocação e você percebe que a vida conjugal vai te impedir de cair de cabeça 100%, é plausível. Paulo vira e fala, não tem problema você escolher ficar solteiro. Ou seja, o que eu tô querendo dizer, né? A escolha, essa vocação, esse chamado, ele é muito importante. Porque o contrário também acontece. Eu sou vocacionado, mas você se casa com uma pessoa que não é ou não tem esse desejo, cara, vai ter muita encrenca, vai ter muita dor de cabeça, né? Imagina, uma pessoa que tem convicção que quer fazer missões transculturais nos índios. E a pessoa quer ter o cônjuge quer viver uma vida, focar na profissão pra glória de Deus. Mas quer cara, não vai dar certo, velho. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Demais. E também tem, e não só, de repente, não só em relação a um ministério, no sentido de um missionário ou um pastor, mas como você disse, de repente são duas pessoas que, eu quero... Meu pai tem lojas em Brasília e eu entendo que eu vou servir a Deus no mundo continuando o legado do meu pai aqui em Brasília. Só que a pessoa com quem eu quero me casar, ela quer ser jurista e ela quer prestar concurso. E provavelmente, uma hora, essas nossas vocações vão ser colocadas em xeque, porque eu vou passar num concurso em São Paulo. E como é que nós vamos... Então, isso também é importante. É por isso que eu acho que uma outra coisa que a gente tem que observar antes da gente começar a namorar é essa maturidade de se entender no mundo. Se você não tem condição de pensar o mínimo do que Deus espera de você para o seu futuro, de quais expectativas você tem sobre a vida, para que você vai começar a namorar? Se o namoro ele visa o casamento, qual é o objetivo de você começar a namorar se você nem sabe que vestibular você vai prestar? E mais, se você não tem nem condição de pagar uma Coca-Cola para ela, por que você vai começar a namorar? Que condição você vai ter, entende? Então, eu acho que essas coisas são realmente muito implicativas para nós, né? Muito legal. Questões importantíssimas de pensar aí, né, antes de começar a namorar. Ok, tem mais coisas? Cara, tem uma, eu falei. Vamos lá. Eu falei sobre não apenas questão de emprego, se entender no mundo, mas questão de compromisso com Deus, velho. Como eu acho isso importante. Porque a gente primeiro falou da fé, né? Pô, tem que ter a mesma fé, mano. Tem que ter a mesma confissão de fé. O Renato citou alguns versículos, o Marcelo até falou, tá cheio de versículo, mas, gente, tem versículo pra caramba, a gente acabou nem citando muitos, né? Tem o de Coríntios lá, que fala, não se põe em julgo desigual com não crente. 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6. Tem, cara, histórias tanto no Antigo Testamento, né? Cara, várias vezes Deus falando, eu não quero que vocês se relacionem com pessoas de outros povos, de outra fé, papapá. Mas tem a questão do compromisso. Por quê? O que eu tô chamando de compromisso? Pô, às vezes o cara é crente, ele tem a mesma confissão de fé que eu. Mas, mano, ele não se interessa pelas coisas de Deus, velho. Tipo assim, vai ter acaba um culto, seu coração tá ardendo, o seu cônjuge tá pensando onde a gente vai comer a pizza. Por isso que eu falei da importância, né, do compromisso do camarada ou da mina na igreja local, né? Porque a gente fala, eu amo a Deus, mas como que isso é evidenciado, né? É evidenciado no dia a dia. É isso. Legal. Aí, velho.
E eu acho Legal. isso importante pra caramba, porque eu não sei vocês, mas eu conheço pessoas que se casaram. Os dois eram crentes? Eram. Mas, mano, estão passando um perrengue. Por quê? Porque se casou, um dos cônjuges não era muito comprometido, mano. Era muito focado em si mesmo. Então eu acho que antes de começar a namorar, avalie o compromisso dela com Deus, não apenas a confissão de fé. A confissão de fé é o ponto de partida, é assim, é o inegociável. Pô, você ama Jesus, isso é inegociável, mas tem algo a mais. Cara, avalie o quanto essa pessoa realmente se interessa pelas coisas de Deus, ama Jesus e quer ser santa. E uma das partes, né, do compromisso que esse camarada tem com as coisas de Deus é como, ou essa mina, né, eles têm resolvido os seus problemas, as dificuldades, né, as tretas do dia a dia, se é biblicamente ou não. Então, como que você sabe se a pessoa é madura? Pô, ela tá pronta, né? Como esse camarada tem enxergado o compromisso dele com a igreja, com Deus, com a família, com o trabalho, com os estudos, né? Na verdade, é como que ele tem resolvido as tretas do dia a dia, se é biblicamente ou não. Então, esse é um ponto que eu queria deixar bem claro, né? Esse cara... Uma coisa para você pensar antes de namorar, né? Essa pessoa aí, como que ela resolve os conflitos do dia a dia? Biblicamente ou não? É legal linkar todas essas coisas, né? Porque quando o Alex fala de comprometimento com Deus, esse comprometimento com Deus é evidenciado no comprometimento com a comunidade de Cristo, no comprometimento com a família, como o Marcelo colocou, no comprometimento com a fé no meio de dias difíceis, como o Marcelo está colocando. É não só pensar, como o Alex disse, né, a fé, mas os níveis de comprometimento que isso gera com o estilo de vida da pessoa. Isso é fundamental. Muito legal mesmo. Ok, galera, temos mais coisas para colocar. Querem contar alguma coisa? Eu me lembrei de uma coisa, cara, sobre esse lance de comprometimento familiar. Quando eu conheci a Aline, o que me chamou muita atenção nela, ela era a maneira como ela olhava nos olhos das pessoas quando ela conversava com as pessoas. E com isso, eu quero dizer como ela valorizava, assim, ela dava atenção para as pessoas independente de quem fosse. Me chamava a atenção, por exemplo, como ela tratava os avós dela. Como o compromisso dela com Deus era evidenciado na maneira como ela tratava as pessoas mais velhas. Isso era especial, cara, especial. Me chamou bastante atenção, foi legal. E assim, algo que fica muito claro, muito forte, né, até hoje no meu relacionamento com a Kika, desde o começo, é o foco em Jesus, né, o amor dela por Jesus. Isso aí foi essencial, né, antes da gente começar a namorar. E é muito bom, cara, saber que ela ama Jesus mais do que os filhos, mais do que qualquer outra coisa. E, cara, ela vai falar o que ela tem que falar, né? Sem temor a homens. É essencial. Os dois ombro a ombro olhando para Jesus e não um para o outro, enfim. Cara, e comigo, cara, o que me chamou a atenção na Thalita foi porque quando a gente começou a se conhecer, olha só que loucura, mano. Ela terminou um relacionamento, ela namorava um cara que ela gostava, mas ela virou e falou, cara, ele não ama a Deus mais do que todas as coisas. Ali eu falei, eita, meu irmão, eu acho que é por aí. E aí a segunda coisa, ela falou sobre o ministério dela. Ela virou e falou, cara, eu quero muito, antes de mais nada, ser uma esposa, ser uma mãe, ser alguém que vai cuidar da minha casa. E como eu sei, velho, que pastor vive fora de casa, como eu sei que pastor tá o tempo inteiro, velho, tendo que socorrer, corre pra lá, corre pra cá, e existem momentos de pico mesmo, que você acaba estando ausente. Eu vi a história de Jonathan Edwards e da esposa do cara. Tipo assim, a família do cara foi impecável, né? Foi a família exemplar, incrível. Mas a principal responsável foi a esposa, velho. Que Jonathan Edwards estava o tempo inteiro ali fora. E eu pensei, cara, se um dia a minha família... se um dia eu estiver fora, eu preciso de alguém que vai segurar as pontas em casa, né?
E é isso hoje, velho. É minha família. Às vezes eu caio fora e a Thalita tá lá, mano, discipulando minhas filhas e cuidando das coisas de casa. E ela mostrando, né, a maneira como ela ama a Deus dentro de casa também. Então isso é sensacional, velho. Legal. Escolha, vou repetir isso, né? Escolha alguém ou ore a Deus para que te envie alguém que ame mais a Jesus do que você mesmo. E que você também ame mais a Jesus do que o seu futuro cônjuge e namorado. Ok, galera, acho que temos bastante coisa aí para refletir, para considerar e também para orientar aquele que está pensando em começar um namoro. Nós estamos chegando ao final desse episódio, esperamos mesmo que isso o oriente, o auxilie, que a palavra de Deus seja de fato lâmpada para os seus passos, ilumine os seus caminhos. A gente louva a Deus por essa oportunidade. Tamo junto, Alex, manda um tchau pra galera. Marcelo, manda um tchau pra galera. Fui! Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Grande abraço. Tamo junto.